Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre as Olimpíadas de Paris, meio que um resumo geral, né? A gente teve esses Jogos Olímpicos que, como sempre, né, duram muito pouco, só 2 semanas, e os Estados Unidos acabaram com o maior número de medalhas e acabaram ganhando as Olimpíadas, né, com 40 medalhas de ouro, as mesmas 40 da China, mas desempatando nas pratas e no bronze. Vale lembrar que o COI ele não coloca um critério para definir o vencedor da Olimpíada, até porque dizem não ser o objetivo das Olimpíadas. Né? A gente não está aqui contando, né, quem está ganhando, porque aqui é uma celebração do esporte, aquele papinho furado. E a gente, todo mundo sabe que é competição. Se não fosse, os Estados Unidos não contariam o ranking pelo número de medalhas quando estão atrás. Então, assim, obviamente é um baita do status, as pessoas se importam muito com isso. Os brasileiros estão decepcionados com a Olimpíada que o Brasil teve, apenas 3 medalhas de ouro. Eu vou falar isso num vídeo separado, né? E a questão que a gente coloca é, tipo, a Olimpíada, no final, é competição, é um baita do status. Inclusive, um dos motivos, né? Muita gente critica, eu vou chegar na parte dos esportes que não estão, e alguns que entraram geraram muitas críticas, né? Mas a questão é, a FIFA não permite, por exemplo, futsal e futebol de areia, né, entrarem nas Olimpíadas, porque se entram, essa competição vai ficar mais importante do que as Copas do Mundo que eles realizam de tais eventos. Eles querem manter o monopólio deles. É por isso que eles engessam tanto o futebol nas Olimpíadas, porque senão poderia ficar grande o suficiente para ser a concorrência. Até porque é também feito de 4 em 4 anos. Por isso que eles colocam o Sub-23, todas essas palhaçadas. Mas fato é que é um status. Ganhar medalhas de ouro te coloca na história do esporte. As pessoas vão falar por milhares, não sei se milhares de anos, mas assim, por décadas e centenas de anos. Vamos falar do Michael Phelps. O cara tem 23 medalhas de ouro em Olimpíadas. A gente vai falar ainda muito, por exemplo, da Rebeca Andrade. Por quanto tempo ela não vai ficar sendo a ginasta brasileira com o maior número de medalhas, entende? A atleta brasileira com o maior número de medalhas. Um negócio gigante, entende? E a questão é, as Olimpíadas no final são uma competição. É impossível negar. A gente vê a emoção do Djokovic quando ganhou ouro, a gente já vai entrar mais nisso. É um troféu importante. As pessoas têm um sonho muito grande porque, além de ganhar isso, é ganhar representando o seu país. Eu acho isso muito bacana, né? E assim, só para citar aqui o ranking, né, das Olimpíadas, primeiro lugar foi os Estados Unidos com 40 ouros, 44 pratas e 42 bronzes. Lembrando que os Estados Unidos conseguiu 34 medalhas no atletismo e 28 na natação, né? E na natação, inclusive, foi uma sensação, mesmo com 8 medalhas de ouro por lá, de decepção, né? Porque eles acreditavam que poderiam fazer mais, né? E muitas competições acabaram sendo superadas. Por exemplo, no atletismo foram 14 medalhas de ouro, mas é aí que eles estão ainda muito fortes, né? E sim, outras competições acabam conseguindo também ter o seu espaço. 126 medalhas é um número ainda muito impressionante. Ainda são a maior potência do esporte, mas assim, a distância já foi maior. A China conseguiu 40 medalhas de ouro, 27 de prata e 24 de bronze, né? A China, no total de 91 medalhas, né? Eles ainda têm muita força nos saltos ornamentais, conseguiram 8 medalhas de ouro só no salto ornamental. Eles foram muito bem no tiro esportivo, foram 5 medalhas de ouro só nessa competição. Na ginástica artística, eles conseguiram 9 medalhas, incluindo 2 de ouro. Então, assim, a China vem conseguindo bons desempenhos, mas no atletismo, por exemplo, eles ainda estão bem atrás, né? Só ganharam a marcha atlética feminina, né? Foram 4 medalhas em todo o atletismo, entende? Isso fica bastante em contraste com as 34 medalhas de atletismo que os Estados Unidos conseguiu. O Japão ficou com 20 medalhas de ouro, 12 de prata e 13 de bronze, né? Uma boa Olimpíada para o Japão, eles conseguindo, obviamente, mais medalhas nas lutas, né? Tipo, na luta livre, luta greco-romana. Isso existe, tá, gente? Isso tá nas Olimpíadas. Tem gente que não assiste, né? Mas acho que pra mim o destaque que mais me surpreendeu nas Olimpíadas foi a Austrália. 18 medalhas de ouro, 19 de prata, 16 de bronze. Foram com 53 medalhas. Só ficaram atrás de Grã-Bretanha, França, China e Estados Unidos. É muita medalha e principalmente muitas medalhas de ouro, né? E com destaque a natação, onde eles conseguiram 7 medalhas de ouro, 8 de prata, 3 de bronze. Então, assim, chama bastante atenção o sucesso que a Austrália teve nessa Olimpíada. E vamos lembrar, um país com menos de 30 milhões de habitantes, né? Ó, muito desenvolvido, extremamente rico, mas chama atenção, né? Porque para a densidade populacional, né? Tipo, você compara com o Japão, 120 milhões de pessoas, a China, 1,4 bilhão de pessoas, Estados Unidos, 330 milhões de pessoas. Então, há uma diferença populacional que, obviamente, vai impactar muito, né? Do quantos atletas você consegue formar para cada esporte, né? E a Austrália conseguiu uma diversidade de medalhas muito grande, mas conseguindo, obviamente, muita força na natação.
A gente teve a França, que foi o país da casa, com 64 medalhas, 16 de ouro, 26 de prata, 22 de bronze. Então, assim, eles podem se orgulhar muito do que conseguiram no judô, né? Obviamente, eles têm o Ted Renier, que é fantástico, mais uma vez ajudando muito a equipe da França a conseguir boas medalhas, mais um ouro para ele. E na natação, eles tiveram 4 ouros todos com o Léon Marchand, então eles têm uma nova estrela da natação. Foi, obviamente, o grande sucesso da Olimpíada da França, o Léon Marchand. A gente teve a Holanda com 15 medalhas de ouro, 7 de prata e 12 de bronze, né? Então, assim, a Holanda fazendo uma grande Olimpíada. A gente teve a Grã-Bretanha, nos ouros deixou a desejar, 14 de ouro, mas foram 22 de prata e 29 de bronze. Então, assim, boa Olimpíada também para a delegação da Inglaterra, assim, do Reino Unido, né? Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, né? Então, a verdade é que, assim, a Inglaterra teve aquela Olimpíada mágica em 2012, só que o Reino Unido, nossa, é difícil, né? Que no futebol conta tudo separado, né? Mas o Reino Unido teve uma boa Olimpíada lá em Londres, mas desde então eles tiveram que dar os seus pulos aí. E acho que assim, ficou um pouco decepcionante ouros, mas no contexto geral é positivo aí a Olimpíada, né? A Coreia do Sul, 13 ouros, 9 pratas e 10 bronzes, boa Olimpíada também para a Coreia do Sul. A Itália, 12 ouros, 13 pratas e 15 bronzes, 40 medalhas para a Itália. A Alemanha, 12 ouros, 13 pratas e 8 bronzes. A Nova Zelândia em 11º, gente, 10 ouros, 7 pratas e 3 bronzes. É impressionante, 10 ouros para a Nova Zelândia, país pequenininho, com pouca gente, mas atleta bom lá em sobra, inclusive pilotos, né? Vale lembrar que o Scott Dixon, né, o ex-campeão da Indy, né, ele é neozelandês. O Scott McLaughlin, que também é piloto da Penske, ganhou algumas corridas esse ano lá na Indy. Então, assim, é legal ver que a Nova Zelândia é capaz de produzir alguns talentos extraordinários, né? O Canadá ficou em 12º, 9 ouros, 7 pratas e 11 bronzes, 27 medalhas. E agora você citar alguns destaques, né? Alguns países notáveis, né? Tipo, o Uzbequistão conseguiu 8 ouros, 2 pratas e 3 bronzes. Impressionante, com a maior parte, obviamente, vindo no boxe. Eles no boxe conseguiram 5 medalhas de ouro, de todas as 5 que conseguiram no esporte, né? Olha, Espanha, 5 ouros, 4 pratas e 9 bronzes, foi em 15º lugar. A Suécia, 4 ouros, 4 pratas e 3 bronzes, foi em 16º. O Quênia, 4 ouros, 2 pratas, 5 bronzes, todos no atletismo. Só para deixar claro. Olha aqui, o Brasil ficou atrás da Irlanda, contando o critério do ouro, que teve 4 ouros e 3 bronzes, não tiveram medalhas de prata. E o Brasil, na 20ª posição, a gente teve a maior parte das nossas medalhas vindo na ginástica artística, 3 com a Rebeca Andrade, e ela também participou da medalha coletiva, né? Então, assim, sozinha ela ganhou 3 medalhas para o Brasil, então, fantástica a Rebeca Andrade. Só ver aqui, as 2 de prata, né, salto feminino, individual geral, e uma de ouro. E assim, a gente teve também boas medalhas no judô, com a Beatriz Souza conseguindo a medalha de ouro, e no vôlei de praia, a dupla Ana Patrícia e Duda conseguiu a outra medalha de ouro. Mas no contexto geral, o Brasil acabou decepcionando, porque são 3 medalhas de ouro, as mesmas que conseguimos em Atenas, Pequim, Londres. Então, ficamos atrás das 7 que conseguimos, tanto no Rio de Janeiro como em Tóquio. Parecia que era uma quebra de paradigma, mas não foi. Para você ter uma ideia, o Brasil teve a mesma quantidade de medalhas de ouro do Irã, da Ucrânia, da Romênia, da Geórgia, da Bélgica, da Bulgária, da Sérvia, da República Tcheca. Então, assim, basicamente é só para vocês terem ideia, né? E alguns destaques, por exemplo, indo aqui na Olimpíada mais adentro, só ver aqui, tivemos a Polônia com 10 medalhas, só que elas só ganharam 1 ouro, 4 pratas e 5 bronzes. Eu acho interessante quando você vê um país com tantas medalhas, mas lá atrás. E assim, a gente teve alguns destaques fantásticos nessas Olimpíadas. Primeiro deles, acho que, para mim, o momento mais impactante das Olimpíadas, acho que a história das Olimpíadas, é impossível não ser o Novak Djokovic vencendo a medalha de ouro, porque era o que faltava para ele completar a carreira dele no tênis. Ele já havia ganhado tudo, né? Todos os Grand Slams, todos os Masters 1000, o ATP Finals, Copa Davis, ele ganhou tudo que é importante. Todos os grandes títulos do tênis o Djokovic tem, só faltava a medalha de ouro e ele conquistou de uma maneira fantástica, se tornou o primeiro homem, além de ganhar a medalha de ouro como o mais velho a fazer isso, né? 37 anos e alguns meses, né? Ele conseguiu sem perder sets e ainda derrotando o Carlos Alcaraz na decisão, que era cotado como um grande favorito. Eu mesmo falava que era o favorito pela fase que estava vivendo, mas é o Djokovic mostrando porque ele é o melhor tenista de todos os tempos e uma conquista meio que encerrou o debate, né? Não tem muito que você pode falar de, olha, não, ele não é o melhor da história, porque agora brigou tudo, né? Então, temos também o Remco Evenepoel, que ele conseguiu uma medalha de ouro fantástica lá no contrarrelógio, né? Ganhando do Filippo Ganna e do Wout van Aert, seu compatriota, e é claro, no ciclismo de estrada, mais impressionante ainda, com aquele ataque nos 40 quilômetros finais, o Madouda, ciclista francês, tentou acompanhá-lo,
mas não adiantou, né? Porque o Evenepoel, no final ali, colocou um ritmo absurdo, abriu mais de um minuto pro Madudá, e um destaque também pro Evenepoel, que ele fez talvez a foto das Olimpíadas, né? Quando ele cruza a linha de chegada, para na frente da linha, coloca a bicicleta na frente, abre os braços, e aí tá a Torre Eiffel atrás. O cidadão teve áurea naquele momento, né? E teve todo o direito de fazer tal comemoração. Tivemos também o salto com vara, o Armando Duplantis conseguindo a medalha de ouro e quebrando o recorde mundial no seu último salto lá para 6,25 metros. Então, assim, ele que detém 9 das 10 melhores marcas na história de salto com vara, as 8 melhores são deles e agora recorde olímpico e recorde mundial de 6,25 metros. Não vai ser tão cedo que esse recorde vai ser quebrado, a não ser que surja outro alienígena lá do Duplantis nessa arte do salto com vara. Então, vamos ver, né? Ele quebrou o recorde olímpico que era do brasileiro Thiago Braz, de primeira com 6,10 metros, quebrou por 7 centímetros e depois foi lá e quebrou o recorde mundial 6,25. Ele quebrou o recorde olímpico nessa edição por 22 centímetros. Espetacular. E assim, tivemos, obviamente, a Kate Ledeck conseguindo mais duas medalhas de ouro, se tornou uma das atletas com o maior número de medalhas douradas na história das Olimpíadas, mas a Simone Biles também conseguiu ali, se não me engano, 3 medalhas de ouro, e assim, as duas acho que terminaram as Olimpíadas com 8 ouros cada uma. Não sei se vai ter a presença dessas duas nas Olimpíadas de Los Angeles. Acredito que talvez seja até a despedida para ambas, mas quão forte elas estarão. Tanto a natação, tanto quanto a ginástica exigem muito do físico, por isso que a idade nesse tipo de esporte é muito impactante. Então, eu não sei se a Simone Biles vai ser a grande favorita. Fica até a dúvida para a Rebeca Andrade, que é um monstro, e ela conseguiu ali, monstro no sentido positivo, né? 2 medalhas de prata, uma de ouro, a bronze no coletivo. Foi muito boa a Olimpíada da Rebeca Andrade, ela superando o recorde de Robert Scheidt, uma grande lenda da vela, né? Que tem 5 medalhas no geral. E assim, se tornou a maior atleta olímpica da história do Brasil, pelo menos na quantidade de medalhas. Então, vamos ver, né? Tipo, foi outra história bacana das Olimpíadas. A dupla de vôlei foi legal. Os Estados Unidos ganhando a medalha de ouro no basquete também é uma grande história, mas convenhamos que foi sofrido, foi suado. Eu acho que eles não estavam esperando tanta dificuldade quanto tiveram. Olha, os jogos de semifinal e final, que aperto, que dificuldade, e mostrando como que taticamente o basquete evoluiu fora dos Estados Unidos. Inclusive, os Estados Unidos esteve longe de ser a seleção mais organizada, e como em termos de talento as seleções rivais estão cada vez mais fortes. Você vê que a França tem o Rudy Gobert, você tem ali o Edebeyama, é fantástico. A Sérvia tem o Nikola Jokic, o Bogdanovic, e eles fizeram os Estados Unidos suar muito. E eu fico pensando, será que em Los Angeles, jogando em casa, e eu acredito que vai ser a seleção mais forte lá em Los Angeles, até pelo fato de ser dentro dos Estados Unidos, será que eles vão conseguir defender o ouro? Tudo indica que o Steve Kerr não vai ser o técnico da seleção americana lá. Pode ser o Eric Spoelstra, talvez isso seja uma coisa boa, mas fato é que a seleção americana não foi lá aquela coisa que a gente imaginava, não foi o bicho papão todo não. Ganhou ouro, parabéns, mas foi suado demais. E assim, a gente teve o vôlei, né? Acho que a Itália conseguiu derrotar a seleção dos Estados Unidos, uma grande surpresa, que final que eles fizeram, 3-0. Então, assim, a gente teve alguns presos, o Brasil acaba deixando a desejar no vôlei, mas isso a gente vai falar mais no vídeo do Brasil. De qualquer maneira, Olimpíadas é isso, né? 2 semanas de muito esporte, de muita coisa para assistir e acompanhar, e nem sempre dá para acompanhar tudo, né? Mas, de qualquer maneira, eu tentei fazer o meu melhor aqui no canal. Eu acabei deixando muita coisa ali no final sem comentar, mas eu espero contar com a compreensão de vocês, porque eu estou muito sobrecarregado aqui. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.